Então aqui, gente, próximo tema aqui que eu quero falar com vocês é de variável, tá? O que é uma variável numa pesquisa estatística? Bom, gente, uma variável é aquilo que eu estou investigando, que eu estou levantando, certo? Então, eu posso, às vezes, numa determinada pesquisa, para traçar o perfil dos alunos de uma escola, o perfil dos trabalhadores de um determinado, dos trabalhadores da construção civil, por exemplo, quando eu faço essa pesquisa, eu estou aqui querendo saber várias coisas. Cada uma dessas coisas é uma variável. Então, o que eu quero saber aqui? O que quero saber? Tá? E aí, gente, as variáveis dentro de um levantamento estatístico, a gente pode colocá-las em dois tipos, e cada um desses tipos tem dois subtipos. Então, elas podem ser variáveis qualitativas. Qualitativa se refere à qualidade, um atributo, ou uma escolha que a pessoa faça, tá? Dessas variáveis qualitativas, eu posso ter as variáveis qualitativas com ordenação ou sem ordenação. O que seria o com ordenação? Aqui, ordenação é quando tem vamos dizer, uma classificação entre elas. Então, por exemplo, escolaridade, quando a gente fala de escolaridade, a gente fala escolaridade ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. O ensino superior seria, no caso, uma escolaridade, vamos dizer assim, maior do que do ensino médio. Eu posso estabelecer essa relação de maior, né? Então, a escolaridade, no caso, seria uma variável qualitativa ordinal. Se não tem esse negócio de um é maior, um é maior do que o outro, a gente diz que é uma variável qualitativa nominal. Por exemplo, o gênero, masculino, feminino, não tem nada a ver o masculino ser maior que o feminino, ou vice-versa. Time do coração, não sei qual é o time do coração de vocês, mas isso não tem um time maior ou melhor do que o outro, quer dizer, eu gosto de futebol, tá? Então pode falar de futebol comigo numa boa aqui. Mas o time do coração, se eu for fazer uma pesquisa, também é uma variável qualitativa nominal, porque não tem ser Flamengo ou ser Grêmio, não é uma coisa não está mais avançada em relação à outra. Gente, além das variáveis qualitativas, eu tenho as quantitativas. Variáveis quantitativas, aí sim, quantidade, números, né? Essas variáveis quantitativas, elas podem ser de dois tipos, que são as variáveis quantitativas, observem, discretas ou contínuas. Discreta é quando a gente conta, por exemplo, moeda carteira. Quantas moedas você tem na carteira? Quantos filhos você tem? Você vai ter 0, 1, 2 ou 3 filhos, ou 0, 1, 2 ou 3 moedas. Mas então, gente, aqui, ó, então aqui número de filhos, tá? Número de filhos de um determinado casal. Número de pessoas numa sala, enfim. Isso é uma variável quantitativa discreta. Uma variável quantitativa contínua é aquela que tem uma unidade de medida. Aquela que está numa unidade de medida. E numa unidade de medida eu posso ter 1,5 m, posso ter 1,51 m, 1,52 m, tá? Então, quando esse número ele pode ser, digamos, quando esse número pode ser quebrado, quando ele está... Vocês ainda não estudaram em intervalos reais, né? Então, quando vocês forem estudar intervalos reais, vocês vão entender melhor isso. Mas vamos falar assim, então, agora. O número que puder ser quebrado, 1,5, 1,51, 52, aí é uma variável quantitativa contínua, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo, e no slide seguinte, e a gente vai ter uma noção melhor. Então, exemplo. Pesquisadores de uma cidade fizeram uma pesquisa com trabalhadores de empresa de determinado ramo e questionaram. Então, vamos supor que os pesquisadores queriam fazer uma consulta ali com, sei lá, trabalhadores da construção civil, e eles queriam entender o seguinte:
queriam entender o gênero desses trabalhadores, tempo de atuação no ramo, salário, número de dependentes e escolaridade. Então, são 5 variáveis que a gente tem aqui sendo investigadas, certo? Sendo pesquisadas. Vamos supor aqui que eles tenham feito essa pesquisa e tenham chegado nessa tabela aqui, ó. Estão vendo? Então aqui, vamos supor que a gente tem essa tabelinha aqui, tá? Isso aqui é só um exemplo, vocês não precisam, podem tirar uma foto aí disso, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que dessas 5 variáveis que a gente está pesquisando aqui, que elas estão em negrito, observem, tá? Elas estão aqui em negrito, cada uma dessas variáveis vai ser de um determinado tipo. Então, por exemplo, aqui, o gênero. Esse gênero aqui vai falar de uma quantidade ou de um atributo, de uma qualidade? É uma característica ou é uma coisa numérica? Uma característica. Então vai ser uma variável qualitativa. Tem alguma evolução ou tem esse negócio de ser maior, ser melhor, masculino ou feminino? Existe ser masculino é mais do que ser feminino? Não é, né? Então aqui é uma variável qualitativa nominal. Então variável qualitativa nominal, certo? E o tempo? É uma coisa numérica aqui ou é só uma característica? É uma característica, mas ela está representada numericamente. Então vai ser uma variável quantitativa. Essa é quantitativa, quando fala em tempo, eu posso falar em tempo diferente 3,5 anos do que 3 anos, concorda? 3,5, 3,4 ou 3,3 anos é diferente de 3 anos. Então, eu posso ter aqui uma medida quebrada, é uma variável quantitativa, no caso, contínua. Então, vamos terminar aqui, vamos concluir daqui a pouquinho. Número de dependentes. É número isso aqui? Está medido numericamente ou não? Então, é uma variável quantitativa. Só que esse quantitativo aqui não é unidade de medida, é um número simplesmente. 1 dependente, 2 dependentes, 3 dependentes. Então, é uma variável quantitativa discreta. Escolaridade. Isso aqui está representado numericamente aqui? Então, é uma variável qualitativa. Só que esse qualitativo aqui, ele tem uma coisa assim, a graduação é um nível de escolaridade, vamos dizer assim, menor do que um mestrado, certo? Uma pessoa, para ter mestrado, ela tem que ter antes uma graduação. Ah, professor, mas o fulano é gênio e foi direto para o mestrado. Mas é um caso à parte, tá? Vamos considerar o normal das pessoas. O normal das pessoas, elas fazerem um curso de graduação e depois evoluírem para um mestrado e em seguida para um doutorado. Como essa evolução existe nessa escolaridade, então aqui é uma variável qualitativa ordinal. E por fim, o salário. O salário, qual das 4 classificações eu vou dar para o salário? Quantitativa, de que tipo? Contínua. Perfeito. Então aqui eu tenho um exemplo de uma pesquisa com 5 variáveis e temos aqui os 4 tipos de variáveis presentes.